Netflix conseguiu quebrar um recorde de audiência com a série em live action de One Piece. A série conseguiu fazer história como a mais assistida em seu fim de semana de estreia. Ela conseguiu a liderança de audiência em nada menos que 84 países, superando grandes sucessos como Wandinha e Stranger Things, que liderava a audiência no final de semana de estreia até então. Mas as surpresas não param por aí. One Piece não apenas liderou em 84 países, incluindo o Brasil, como também conseguiu arrebatar os críticos. Com uma impressionante pontuação de 8.5 no IMDb, a série já se destaca como uma das melhores de 2023, e as avaliações do Rotten Tomatoes estão muito boas. Se você ainda não conhece a história de One Piece, sabe que a superprodução foi uma das mais caras já feitas em toda a história. Inspirada em um famoso mangá, ela nos leva a uma emocionante aventura de um pirata em busca de um tesouro lendário. É um mito. Só quero ver a sua cara quando eu encontrar. A série é repleta de aventuras e reviravoltas que vão te prender do início ao fim. Antes da estreia, havia uma apreensão referente aos efeitos visuais da série e a fidelidade a respeito da caracterização de cada personagem e os cenários de One Piece. No entanto, a série surpreendeu de forma extremamente positiva, trazendo à vida o rico universo criado por Oda, com notável qualidade e coesão. Embora em alguns momentos tenha sido necessário usar a escuridão para disfarçar as limitações do CGI, as cenas de ação protagonizadas por Luffy apresentam um visual verdadeiramente cativante. Os figurinos e a maquiagem também merecem destaque, especialmente no arco de Arlong Park, onde os homens peixes ganharam vida. No entanto, a gente tem que mencionar alguns pontos que não ficaram tão bons, como a caracterização de alguns personagens. Alguns aspectos, como perucas e bigodes, ficaram a desejar. Por exemplo, o cabelo da Nami é muito claro que aquilo é peruca. Porém, por outro lado, esses pequenos detalhes não conseguiram ofuscar os acertos visuais impressionantes que a série conquistou. A dinâmica entre os membros da tripulação do Chapéu de Palha é um pilar fundamental da série, e essa dinâmica precisa funcionar em qualquer mídia que a história seja contada. Com orientações e aprovações de Oda, a produção da Netflix acertou em cheio nas interações. Acho que deu bom. Vocês não acham? Além disso, um outro ponto que a série conseguiu acertar em cheio foi na construção das personalidades individuais de cada personagem. Sanji, por exemplo, manteve seu fraco por garotas bonitas, enquanto Usopp demonstrou seu medo característico. A esperteza da Nami e o gosto de Zoro por bebida também foram características bem marcadas de cada um dos companheiros de Luffy. Por outro lado, é importante levantar alguns pontos de melhoria, como por exemplo, embora os demais membros do bando tenham tido seus momentos de destaque, o Usopp teve sua participação reduzida na série. Mesmo em seu arco de apresentação, ele desempenhou um papel coadjuvante em relação aos demais. Ele teve apenas alguns momentos memoráveis, como o beijo em Kaia e a luta contra Shou. O personagem teve menos espaço para desenvolvimento em comparação aos seus companheiros, e consequentemente menos oportunidade de criar conexões profundas com o público. Nas cenas em público e nas individuais, podemos perceber que a essência do grupo foi preservada. E para uma adaptação em live action, isso é praticamente meio caminho andado, tendo em vista o histórico que a gente tem, como por exemplo, do Dragon Ball e do Death Note, que foram adaptações, convenhamos, muito ruins. Um outro acerto para a adaptação foi antecipar alguns flashbacks muito importantes, principalmente para quem nunca tinha assistido o anime, para entender o contexto de toda a história. Cenas como a explicação da cicatriz de Luffy, que só aparece em um episódio especial anos depois da série original, e os momentos da infância de Luffy com Garp foram habilmente integrados ao início da história. E isso tudo garantiu que ninguém se sentisse boiando, tentando conectar os pontos dentro de uma narrativa tão rica e complexa. Lembrando que a série está exclusivamente disponível na Netflix. E se você está em busca de mais curiosidades de filmes e séries, continue nos acompanhando aqui no canal, se inscreva para mais vídeos como esse e não se esqueça de deixar o like. Valeu e até a próxima!